Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 33, versículo 6. Isaías 33, 6. Talvez alguns pensem assim, ou até digam: poxa vida, eu já li esse texto algumas vezes, mas nós vamos ler mais algumas vezes ainda. E eu acredito que até o próximo domingo a gente vai nesse tema e depois a gente vem para um outro tema, que é o temor do Senhor, a chave do tesouro. Quantos têm sido abençoados por esta série? Eu tenho sido muito abençoado, Deus tem ministrado ao meu coração, e aquilo que Deus tem falado comigo, eu quero compartilhar com vocês, e eu acredito que todos nós juntos vamos poder crescer no entendimento do temor do Senhor e conhecermos mais e mais do nosso Deus. Observe o texto, Isaías 33, 6. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Olha que versículo extraordinário. É muito lindo o versículo. Aqui fala de estabilidade, fala de salvação, fala de sabedoria e fala do conhecimento. Mas o texto diz que o temor do Senhor é o nosso tesouro. O nosso tesouro não está na nossa estabilidade, o nosso tesouro não está simplesmente na questão do livramento, de uma intervenção. O nosso tesouro não está na abundância da sabedoria ou do conhecimento. O nosso tesouro é o temor do Senhor. E nós estamos entendendo e compreendendo ainda mais o que é o temor do Senhor. Temer ao Senhor é amar o que Ele ama, é honrar o que Ele honra, é aborrecer o que Ele aborrece e guardar os seus mandamentos. Na quarta-feira passada eu falei um pouquinho a respeito dos benefícios do temor do Senhor, e eu quero trazer a memória que eu ministrei, simplesmente destacando os tópicos, e vamos entrar um pouco mais ainda nos benefícios de temermos a Deus. E a primeira coisa que eu destaquei foi a respeito do livramento. Há livramento para aquele que teme ao Senhor. A Bíblia diz que os anjos do Senhor, ou o anjo do Senhor, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Olha que extraordinário. Então existe um acampamento lá na sua casa, o anjo está lá, amém? O anjo está guardando você, aonde você vai tem um anjo acampado, para te guardar, para te livrar, para te proteger. Quantos podem dizer amém? E a segunda coisa, que para aqueles que temem ao Senhor, fala de provisão. A provisão da parte de Deus para aqueles que temem ao Senhor. Salmo 34, versículo 27, diz que nada tem falta alguma, falta absolutamente nada para aqueles que temem a Deus. Não há falta de absolutamente nada para aqueles que temem a Deus. É muito importante entendermos isto, e se compreendermos o temor do Senhor, os mistérios de Deus serão revelados a nós, e nós vamos desfrutar de paz e segurança, provisão plena, provisão completa e livramento. Também a Bíblia diz no Salmo 128 que o homem que teme ao Senhor, ele é bem-aventurado, ele é feliz. Deus abençoa o trabalho das suas mãos, diz: feliz serás e te irá bem. Há um decreto profético de êxito para o homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor, ele atrai a bênção de Deus sobre a sua casa, a bênção de Deus sobre a sua esposa. Diz que a esposa do homem que teme ao Senhor, ou daquele que teme ao Senhor, ela é como uma oliveira, é como uma videira frutífera ao lado da casa. Imagina isso. O homem que teme ao Senhor, o benefício para o homem que teme ao Senhor, Deus dá a este homem que teme a Ele, uma mulher que é comparada a uma videira frutífera ao lado da casa. Quantos homens temos aqui? A sua esposa é abençoada, amém? Glória a Deus. Tem gente que está dizendo: é verdade, apóstolo, a minha esposa é muito, mas muito abençoada. E está dizendo: sabe por quê? Porque eu temo ao Senhor. Você que teme ao Senhor, há um decreto de bênção para você. Feliz serás e te irá bem, a sua mulher como a videira, e os filhos, os nossos filhos, como plantas de oliveira ao redor da nossa mesa. Olha que extraordinário. A promessa de Deus para aqueles que o temem. E em quarto lugar, firme confiança e refúgio seguro. Firme confiança e refúgio seguro. Para aqueles que temem ao Senhor, a firme confiança.
Queridos, não há o que? Instabilidade. Deus deseja, Ele quer se revelar a nós, e o temor do Senhor traz a revelação de Deus aos nossos corações, e a firme confiança, diga firme confiança, e há também estabilidade. Isso é extraordinário, poder viver assim, e Ele é um refúgio seguro. Em quinto lugar, Deus se revela onde há o seu temor. Deus se revela onde há temor. Provérbios 2, versículo 5. Deus se revela. Você quer conhecer mais e mais de Deus? Tema Ele e guarde os seus mandamentos. O escritor de Eclesiastes, ele faz o resumo de tudo que ele escreve. Ele faz o resumo de tudo que ele escreve e ele diz assim: a suma de todas as coisas é: teme ao Senhor, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. O resumo de todas as coisas é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Agora eu quero destacar mais 4 coisas aqui, que são os benefícios para aqueles que temem a Deus. Em primeiro lugar, prolonga os dias. Olha que extraordinário, prolonga os dias. Em segundo lugar, livra a alma da morte e preserva a vida do temor, do tempo da fome. Livra a nossa alma da morte e nos preserva no tempo da fome. Em todos os tempos, em todas as épocas, sempre existiram fome. Desde os dias de Abraão, depois dos dias de Isaac, mas temos a promessa da parte de Deus para aqueles que temem a Ele. Deus vai nos livrar no tempo da fome. Diga glória a Deus. E a Bíblia diz que no temor do Senhor nós somos santificados. No temor do Senhor nós somos santificados. E em quarto lugar, pelo temor do Senhor, você acha o conhecimento de Deus. Então eu quero começar destacando o Provérbios capítulo 10, versículo 27. É muito importante que você anote os textos, traga sempre a sua agenda. Quem não tem uma agenda da ECG? 2 pessoas. Então depois vocês que levantaram as mãos, peguem uma agenda comigo, tá bom? No final, só para as 2. Vocês foram rápidas. Agora tem muito mais gente se manifestando aí. Só vi vocês. Está vendo como é bom estar conectado, ligado? Depois você pega uma agenda. Provérbios 10, 27. Olha o que diz esse texto. Provérbios 10, 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. O temor do Senhor aumenta os dias. Eu estava vendo uma estatística no Amazonas e no Rio de Janeiro. A média dos jovens que entram para o mundo do tráfico, do crime, eles entram por volta dos 14, 15 anos. E o tempo que dura a vida deles no tráfico ou no crime são 10 anos. E a média de anos que ele morre chega aos 24, 25 anos. Olha isso. O temor do Senhor nos protege. O temor do Senhor nos livra. É muito bom pensar a respeito disso. E eu tenho orado por isso. E o Senhor está agindo em nosso meio. Você não vai ter coragem de pecar, porque o temor do Senhor vai estar dentro de você, vai gelar o coração, vai abaixar a temperatura, vai abaixar, ou então acelerar assim no último batimento cardíaco. Diga, eu recebo. Sabe por quê? Porque isso vai livrar você da morte e vai prolongar os seus dias sobre a terra. Como é extraordinário isso! O temor do Senhor te preserva da morte, alonga os teus dias sobre a terra. Pessoas que perderam o temor do Senhor tiveram os seus dias abreviados. E alguém vai dizer assim, mas é sempre assim? Não, lógico que não, existem exceções. Existem exceções. Existem pessoas que não temem a Deus, estão vivendo um pouco mais, mas de regra geral, isso é uma verdade. Tem os seus dias o quê? Abreviados. Então teme ao Senhor e tem os seus dias prolongados. Segundo lugar, livra a sua alma da morte e preserva a vida para o tempo da fome. Salmo 33, os versos 17 até o versículo 19. Olha que extraordinário esse texto. O cavalo não garante a vitória. Atente para isso. O cavalo não garante vitória. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar.
Atente para isso, o cavalo. A Bíblia diz que o cavalo, ele se prepara para o dia da batalha. Então isso fala o tempo da preparação, o tempo da capacitação, desenvolvimento de habilidade. Isso é importante, é muito importante. Mas devemos entender que se não for Deus, a gente não consegue dar um passo adiante. E olha o versículo 18 que diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. A Bíblia diz que Deus está assentado no seu alto sublime trono, e Ele contempla todos os moradores da terra. Não diz alguns, todos os moradores da terra. Ontem eu estava vendo uma imagem assim do globo, quando o homem, assim, da lua, hoje tem os satélites mostrando da lua o globo, a terra, algo tão extraordinário. A Bíblia diz que Deus está como assentado nos círculos da terra. Então a Bíblia já mostra que a terra é redonda. Aí tem os terraplanistas, né, que estão dizendo, não, a terra é plana. Mas a Bíblia já nos mostra isso. Olha que extraordinário. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, mas estão voltados para aqueles que o temem. Versículo 19, para quê? Para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Você pode dar um aplauso a ele? Para lhes livrar as almas da morte, e para conservar vivos na fome. Deus traz livramento à nossa alma. A nossa alma, isso fala de morte mesmo, mas também fala dos nossos sentimentos. Estamos ativados pelo temor do Senhor. Terceiro lugar, no temor do Senhor, a nossa santificação é aperfeiçoada. No temor do Senhor, a santificação, ela é aperfeiçoada. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Segundo aos Coríntios 7, 1, diz que a nossa santificação é aperfeiçoada no temor do Senhor. Diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza. Atente para isso. É o apóstolo Paulo nos orientando. Tendo, pois, amados, tais promessas, nós temos muitas promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor do Senhor. Aperfeiçoando a nossa santificação no quê? No temor do Senhor. Então, no temor do Senhor, a nossa santificação vai sendo o quê? Aperfeiçoada. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo de número 11. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Depois eu quero que você abra já em Provérbios 2, de 1 a 5. Pelo temor do Senhor você acha o conhecimento de Deus. Pelo temor do Senhor você acha o conhecimento de Deus. Eu quero destacar aqui nesse capítulo o versículo 1 e o versículo de número 5. Provérbios capítulo 2, o verso 1 e o verso 5. Diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Olha isso. Se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, então entenderás o quê? O temor do Senhor, e acharás o quê? O conhecimento de Deus. Olha que extraordinário. Pelo temor do Senhor você acha o quê? O conhecimento de Deus. Deus se revela, Deus se manifesta aonde há temor. O Salmo de número 25, versículo 14. Olha que extraordinário este salmo e este versículo. Salmo 25, 14. O segredo do Senhor é para quem? Para qualquer um? Não, o segredo do Senhor é para os que o temem, e lhes dará a saber a sua aliança. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Há segredos do coração de Deus que são revelados somente àqueles que temem a Deus. A Bíblia fala em Isaías,
45, 43, que as riquezas encobertas e os tesouros escondidos. Isso fala de algo que está em oculto. Existem tantas coisas em Deus para serem reveladas a nós, mas elas são reveladas a quem? Aqueles que temem a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, porque quando você tem medo de alguém, você se afasta daquela pessoa que você tem medo. Temer a Deus é reverenciá-lo, é respeitá-lo, é honrá-lo, é amá-lo, é guardar os seus mandamentos. Os segredos do Senhor. Vamos abrir aqui um pouquinho, volte para mim no versículo de número 12, deixa eu ver se é o do 25, 12, Salmo 25, 12, vê se consegue voltar aí para mim, por favor. Salmo 25, versículo 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Olha isso. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Você já teve que fazer escolhas, tomar decisões? Sim ou não? Olha só, aqueles que temem ao Senhor têm direcionamento da parte de Deus. Como é importante termos o direcionamento. O grande segredo para o êxito é você não errar. Todos nós erramos, mas quanto menos você errar, mais êxito você pode alcançar. E aqueles que temem ao Senhor, Ele mostra o caminho, qual é a decisão que você deve tomar. Com certeza, existem algumas decisões que você toma e muitas vezes algo fala dentro de você e mostra para você que aquele não é o melhor caminho, e muitas vezes você insiste nele. É interessante isso. Todas as nossas decisões, e eu creio que Deus, Ele fala sempre, muitas vezes na nossa obstinação, nós decidimos ir pelo caminho errado. Alguém já tomou assim um caminho errado, sabendo, olha, e algo falando dentro de você assim, olha, não vá nessa direção. E em outros momentos, algo diz o contrário, algo no mundo exterior dizendo, não vai, mas há uma voz dentro de você, pode ir que eu estou com você. Eu me lembro quando eu abri a minha empresa, o cenário era contrário. Naqueles dias a inflação era 100% ao mês, 180%, os juros eram uma coisa exorbitante, e quando eu conversava com as pessoas que eram empresários, eles diziam, não é tempo para você fazer isso, mas o Espírito Santo falava dentro de mim, essa é a hora. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Não leia jornais desses dias, não assista televisão desses dias, para que você não seja contaminado da sua fé, siga em frente. O cenário era contrário, mas porque havia temor do Senhor no meu coração, Ele me deu o quê? O direcionamento. Como extraordinário, eu passei num concurso e tomei posse, e eu tinha que tomar uma decisão, ou eu continuava concursado e no serviço público, ou eu me voltava completamente para o empresarial. E eu não tive dúvidas, Deus falou comigo, eu fui e fiz a minha renúncia do serviço público, para que eu desenvolvesse a minha atividade profissional, como empresário, mas debaixo de uma direção de Deus. Por quê? Porque havia temor no meu coração. Isso tem mais de 30 anos, e eu não me arrependi. Por quê? Porque eu pude ouvir. Onde há temor, há o quê? Há direcionamento da parte de Deus. Deus fala. Muitas vezes nós, na nossa obstinação, ao invés de fazermos aquilo que Deus ordenou que nós devemos fazer, nós agimos segundo as nossas emoções e os nossos sentimentos. Depois temos o quê? As consequências. Muitas vezes perdemos noites de sono. Você já passou por momentos assim? Perdeu noites de sono porque tomou alguma decisão errada. Muitas vezes a gente diz sim para as pessoas e diz não para a gente. Mas quando Deus fala, é melhor você dizer não para as pessoas, se Deus te deu uma direção, do que você dizer simplesmente sim. Queridos, nós erramos se nós simplesmente formos obstinados em não ouvir aquilo que Deus fala. Nós que tememos ao Senhor, Ele dá o quê? O direcionamento e qual caminho nós devemos escolher. Pode ter certeza, em todas as áreas da sua vida, em relacionamentos, seja as coisas mais básicas, as coisas mais simples do dia a dia,
Há algo que fala dentro de você. Sabe por quê? Porque o temor do Senhor está sobre você. O temor do Senhor está sobre todos nós aqui. O temor do Senhor está. E o Senhor, por causa deste temor, Ele tem nos dado direcionamento. E eu disse que muitas vezes na nossa obstinação, nós avançamos no sinal que está fechado. Sim ou não? Avançamos no sinal que fechou. E depois vem o quê? As consequências. Quantos desejam conhecer mais e mais de Deus? Continue temendo ao Senhor. Temer a Deus consiste em aborrecer o mal, guardar a sua língua, amar o que Ele ama, honrar o que Ele honra, guardar os seus mandamentos. A verdadeira sabedoria está no temor do Senhor. A verdadeira sabedoria está no temor do Senhor. Provérbios capítulo 3. Eu quero discorrer um pouquinho a respeito deste capítulo. Provérbios capítulo 3. O versículo de número 7. Depois nós vamos voltar para avançarmos desde o versículo 1. E eu creio que o Espírito de Deus vai nos ampliar. Nos ampliar. E o temor do Senhor vai inundar o nosso coração. E nós vamos viver cada uma destas promessas que temos da parte de Deus. Observe comigo aqui. Provérbios capítulo 1, versículo de número 7. Diz assim: não sejas sábio a teus próprios olhos. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Há uma confusão, queridos, nesses dias a respeito da graça. A graça, na verdade, não é uma autorização para nós pecarmos. A graça é o favor de Deus derramado sobre nós, pelo qual fomos alcançados para a vida eterna e perdoados dos nossos pecados, e nos fortalece para não vivermos em pecado. A graça. A graça não é uma autorização. Olha, você está debaixo da graça. E Deus te ama de tal forma que você pode continuar pecando, que Ele vai continuar te amando. Há consequências. A Bíblia diz que de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto certamente ele ceifará. Tem uma colheita. Lógico que a graça continua sobre nós, ela nos alcança e nos traz de volta, mas tem o que? Sempre uma colheita. Hebreus, o escritor diz assim: olha, considerai a bondade de Deus, mas também considerai a severidade de Deus. Considerai a bondade, mas considerai a severidade. Não diz apenas considere a bondade, considere somente o amor. Sim, nós consideramos o amor. Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para assumir o nosso lugar de maldição na cruz, e se fez maldição por nós. Mas considera a bondade e também considera a severidade. Observe comigo, agora, voltando ao versículo 1. Olha o que ele diz no versículo 1: não esqueças do meu ensino. Não esqueças. Filho meu, não te esqueças do meu ensino, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, ou da minha lei, da minha doutrina, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Agora tem promessas, e promessas extraordinárias neste texto. Olha o que acontece com aquele que guarda os mandamentos. Versículo de número 2: pois eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e prosperidade. Eles te acrescentarão anos de vida e
prosperidade. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinamentos, da minha lei. Queridos, o reino de Deus é um reino de justiça, de paz e de alegria. O reino de Deus é um reino de justiça, de paz e alegria. Para que entremos no reino de Deus, é preciso que sejamos processados em arrependimento. O portal para a entrada no reino passa por arrependimento. Arrependei-vos, pois, e crede no Evangelho. Arrependei-vos, pois, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O que traz refrigério é a presença do Senhor, e aonde Deus se manifesta. Deus se manifesta quando somos processados em arrependimento. Arrependimento. Mateus capítulo 7, versículo 21, ele diz assim, é Jesus falando: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Olha o que ele está dizendo: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino, que é o reino de justiça, de paz e de alegria, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Atente para isso. Nem todo aquele que diz Senhor, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Não, Jesus está dizendo, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino, que é o reino de justiça, de paz e de alegria. Não está dizendo simplesmente da eternidade, está falando do reino agora. O reino de Deus está disponível para você agora. Mas Ele está dizendo, mas todo aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, aquele que guarda os seus mandamentos, desfruta de justiça, paz e alegria. O temor do Senhor nos guarda, nos protege. E nos faz permanecer neste lugar de justiça, onde não há injustiça, de paz e de alegria. A paz de Deus que excede todo entendimento humano, guarda os nossos corações e as nossas mentes, porque nós tememos ao Senhor. Amém? Vamos para frente um pouquinho, versículo 3. Atente para isso. Não te deixe o amor e a fidelidade. Voltando para Provérbios, querido. Provérbios 3, versículo 3. Não te deixe o amor e a fidelidade. Diga comigo, amor e fidelidade. Não te deixe o amor e a fidelidade. Ata-os ao teu coração. Escreve-os na tábua do teu, ata-os ao teu pescoço, escreve nas tábuas do teu coração. Amor e fidelidade. Eu quero que você preste atenção e destaque aí na sua Bíblia. Ali, benignidade e fidelidade, o amor e fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Amor e fidelidade. Não perca de vista essas duas expressões, amor e fidelidade. Agora, vamos para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, eu quero destacar aqui os versos 21, 24 e 25. Preste atenção. Deus se revela, Deus se manifesta àqueles que o amam. Deus se revela, Deus se manifesta àqueles que o amam. E aqueles que o amam guardam os seus mandamentos. Aqueles que o amam guardam os seus mandamentos. Observe aqui: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem está dizendo isso? Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será o quê? Amado de meu Pai, e eu o amarei, e o quê? E me manifestarei a Ele. Se eu fosse você, aplaudir o Senhor. Olha que extraordinário.
Então, a quem Deus se revela, a quem Jesus se manifesta? Jesus se manifesta àquele que o ama e aquele que guarda os seus mandamentos. Vamos para o versículo de número 24. Diz assim: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Isso é uma promessa para quem? Para aqueles que amam ao Senhor, aqueles que guardam seus mandamentos. Olha que promessa extraordinária: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. E ele diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quando eu era jovem, tinha uma canção que dizia assim: calmo, sereno e tranquilo. Se eu cantasse. Calmo, sereno e tranquilo. Diga: calmo, sereno e tranquilo. Fidelidade. Existe um lugar de destaque em Deus para aqueles que são fiéis. Alguém pode dizer que ama a Deus? Sim, pode dizer que ama a Deus. Ele pode falar: Senhor, Senhor, mas não guarda os seus mandamentos. E Deus não se revela, e Deus não se manifesta. O escritor no Provérbios capítulo 3 diz: olha, amor e fidelidade. Amor e fidelidade. Quando Jesus fala a respeito da parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, versículo 23, depois vem a prestação de contas, diz assim, olha, o versículo 23, disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. A cada um de nós, Deus tem confiado o quê? Talentos. Ele está dizendo: olha, você é fiel no pouco, sobre o muito eu te coloco. Não existe nenhum de nós aqui que não temos talentos dados por Deus, que você se encontre fiel. Sempre haverá a prestação de contas. Observe comigo Coríntios, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2. 1 Coríntios 4, 1 e 2, diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, olha isso, e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado o quê? Fiel. Ele nos fez o quê? Dispenseiros dos mistérios. E o texto diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Agora o versículo 2. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache o quê? Fiel. Dê um aplauso ao Senhor. Temos promessas da parte de Deus. Vamos para o versículo de número 6. Versículo de número 6. Versículo 5. Depois a gente vai para o 6. Versículo 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Primeiro, confia no Senhor de todo o teu coração. Segundo, não te estribes no teu próprio entendimento. No 6 ele diz, em terceiro lugar, reconhece-o em todos os teus caminhos. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Aí vem a promessa: e ele endireitará as tuas veredas. Ele endireitará as tuas veredas. Existem caminhos que ao homem parece bom, mas são caminhos de morte. Deus quer endireitar a nossa vereda. Deus quer endireitar o nosso caminho. Tem aquela música da Aline Barros, o homenzinho torto, né? Vivia aqui, morava numa casa torta.
Tem um ditado que diz assim, olha, pau que nasce torto, né? Como que é o ditado? Morre torto. Mas a boa notícia é que Jesus era o filho do carpinteiro, ele sabe lidar com madeira dura. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Pessoas que são completamente desacreditadas, irreconciliáveis, Deus pode mudar, Deus pode transformar. E você e muitos aqui são provas vivas daquilo que Deus fez. É que aqui temos pessoas com identidades diferentes, mas todos nós temos o nosso histórico do passado. Mesmo aqueles que nasceram em berço evangélico, seja lá o que for, tiveram a sua jornada e a sua caminhada, mas Deus vai endireitar o seu caminho. E o versículo 7 foi o versículo que eu li, que diz: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Olha o que diz o versículo 8, a promessa: isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Olha que extraordinário. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Qual é o benefício disso? Saúde para o seu corpo e refrigério para os teus ossos. Agora atente para o versículo 9, mais uma orientação. Depois nós vamos ver os benefícios. Percebe aqui que vem uma orientação de procedimento, depois vem o que? Sempre uma promessa. Nós estamos falando do temor do Senhor. Versículo 9 diz: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E o que vai acontecer? Observe o versículo de número 10. Então se encherão os teus celeiros abundantemente. Isso fala de riqueza, de provisão plena. Mas não para aqui. O versículo 10 continua: e transbordará de vinho os teus lagares. Olha que extraordinário. Porque não vale a pena simplesmente a riqueza, pela riqueza, o ter as coisas, sem a alegria e sem o contentamento. Mas a promessa para aqueles que honram ao Senhor, com a sua fazenda e com as primícias de toda a sua renda, fala de provisão plena, de abundância mesmo no celeiro. Mas também fala do quê? De alegria, de gozo. Deus quer se manifestar e se revelar a você, dando a você provisão plena, provisão completa. Mas Deus quer que você também seja plena e completa em alegria. É possível as pessoas possuírem as coisas e terem as coisas e serem infelizes? Lógico que é possível. E tem muita gente assim, completamente vazias, com as suas neuroses de alma, angustiadas e perplexas. Mas o homem que teme ao Senhor vai ter a provisão e vai honrar ao Senhor com seus bens. Os celeiros terão em abundância e não vai faltar o que? A alegria. Diga alegria. Não vai faltar alegria na sua casa, não vai faltar alegria sobre a sua família. A tristeza, ela vem, faz uma visitinha, e de repente vem a alegria. A tristeza vai ficar constrangida e ela vai sair da sua casa. Meu irmão, a tristeza vai ficar constrangida. Ela vai dizer assim: este não é o meu lugar, porque este teme ao Senhor. A bênção de Deus está sobre a casa dele, sobre a família dele. E nesta casa haverá o quê? Provisão plena e alegria completa.